Isto aconteceu no meio da tarde de sábado, 22 de dezembro de 2007. Eu sei porque escrevi um diário sobre isso, e procurei a data em que o publiquei. Primeiro, um pequeno contexto. Naquela época eu tinha 42 anos de idade. Eu sou basicamente um cara gordo, careca, branco. Eu estava visitando minha mãe na minha cidade natal, no centro-oeste do Alabama. Muito rural, bastante pequena, cerca de 1.800 pessoas no total. Esse bairro era típico de uma pequena e moribunda cidade do sul, um bando de idosos, aposentados, cujos filhos foram todos embora. Minha mãe tinha acabado de completar 70 anos na época, e isso era mais ou menos a idade média das pessoas do bairro. Sua casa ficava numa esquina isolada, e atrás dela havia uma pequena floresta e depois um pasto de vaca, então seu terreno era no limite dos fundos do bairro. O quarteirão do outro lado da rua dela abrigava cerca de 7 casas, 2 das quais de frente para a sua casa. Os pátios são grandes, o da minha mãe era maior que um acre, e as casas foram todas construídas nos anos 60, e tudo está um pouco mais espalhado do que uma subdivisão nos subúrbios. Faltavam 3 dias para o Natal e estávamos nos preparando para ir a Tuscaloosa, a grande cidade mais próxima, para assistir a uma festa de Natal em família, organizada por alguns primos do lado do meu pai. Eles tinham me convidado e minha mãe, e nós estávamos trazendo meu tio do lado do meu pai conosco. Embora fosse final de dezembro, este era o Alabama, por isso não estava tão gelado lá fora. Cerca de 10 a 15 graus, mas não um frio congelante. Pelo menos para mim, não. Eu estava usando um capuz fino e cinzento. Minha mãe tinha ido à casa de seus pais para se certificar de que eles estavam bem e eu estava lá fora na casa dela preparando meu carro para acomodar 3 pessoas, presentes e comida. Notei 2 rapazes adolescentes com capuzes semelhantes aos meus caminhando lentamente pela rua. Eu nem sequer os notei direito na primeira vez. Apenas pessoas se movendo na rua. Quando eles vieram pela segunda vez, olhei para cima para ver quem eles eram. É uma cidade minúscula, todos se conhecem. Eu não os reconheci. Bem, era Natal. Presumi que um dos vizinhos também tinha família. Acho que até acenei quando eles se aproximaram pela segunda vez. Depois tranquei o carro e entrei para tomar um banho para me preparar para a festa. Notei que eles ainda estavam em frente à casa de minha mãe quando entrei. 20 minutos depois, estou vestido e pronto, e encontro minha mãe olhando pela janela. O carro da polícia. A cidade é pequena o suficiente para ter apenas um policial de plantão nos fins de semana, luzes piscando, está estacionado na casa um quarteirão acima da minha mãe. Parece que, enquanto eu estava no chuveiro, os 2 garotos passaram por nossa casa, viraram a esquina à direita e passaram pela casa do vizinho do outro lado da rua até a casa ao lado. Onde o Sr. B, em meados dos 70 anos, também estava lá fora em seu quintal. Os 2 rapazes se aproximaram dele e tiveram uma conversa. Depois puxaram as armas, roubaram-no em seu próprio quintal, em plena luz do dia, e fugiram. Sua primeira volta pelo quarteirão foi para escolher uma vítima, aparentemente, e a segunda foi para os roubar. Fiquei arrepiado na época pensando que se eu não tivesse entrado na hora certa, poderia ter sido eu quem eles roubaram. E eu não tinha dinheiro comigo. O que eles poderiam ter feito comigo se a vítima escolhida não tivesse o que eles queriam? E se minha mãe tivesse voltado para casa na hora errada? Muito assustador. Por ser uma cidade pequena, ouvimos rumores que o Sr. B e a polícia já suspeitavam quem eram os garotos. Havia um ringue de luta de cães que foi descoberto bem no mesmo bairro, no quarteirão seguinte. Os meninos estavam ligados a esse grupo. Uma boca de fumo, não relacionada, apareceu mais um quarteirão acima, bem do outro lado da rua da escola primária da cidade.
A cidade costumava ser ociosa e segura, mas o elemento errado fez com que isso não fosse mais verdade. Minha mãe deixou essa cidade 2 anos depois de viver lá por 50 anos, e agora vive em um bairro muito mais seguro em uma cidade muito maior, mais perto de onde eu moro. Rapazes que, descaradamente, roubaram um velhote à mão armada em seu próprio quintal 3 dias antes do Natal em plena luz do dia. Espero que nunca nos encontremos novamente. Este encontro ainda me incomoda até hoje e aconteceu há cerca de 12 anos. Era meio do inverno e eu e minha melhor amiga, vou chamá-la Claire, queríamos caminhar até uma loja de doces para tomar um chocolate quente. No final da minha estrada há uma ponte para atravessar o rio e, em seguida, logo acima da estrada de lá era a loja. Quando atravessávamos a ponte este homem, em torno dos 40 anos, estava atrás de nós e ele comentou sobre o tempo, de vento e frio, e depois nos perguntou qual era a nossa idade. Tínhamos 15, mas por alguma razão eu disse automaticamente 16, não sei bem porquê, mas duvido que tivesse feito muita diferença. Ele prosseguiu dizendo, jovem demais, jovem demais. E caminhou na direção oposta. Ficamos um pouco assustadas, mas meio que não achamos nada de errado uma vez que ele foi para o outro lado. Chegamos à loja e não tínhamos pensado mais no incidente. Até que olhamos pela janela e vimos o cara subindo a rua. Ele deve ter voltado para trás sem nos darmos conta, pois estava caminhando na outra direção. Neste ponto, está escuro e ainda temos que voltar por ali para voltar para casa. Notamos que ele desce uma rua lateral e subimos a estrada principal até a ponte, mas a rua lateral é paralela a nós de modo que ele ainda pode nos ver. Chegamos à ponte e olhamos por cima do ombro e ele está correndo para nos alcançar. Então um homem vem em nossa direção na ponte e apenas olha para nós e ri, mas continua andando, felizmente eu acho. Rapidamente pesamos nossas opções. Corremos para minha casa que está do outro lado da estrada sem iluminação na primeira metade ou corremos para a loja não muito longe da ponte. Por sorte, Claire foi esperta e escolheu a segunda opção. Tudo o que eu queria fazer era chegar em casa o mais rápido possível, então eu queria a opção 1. Neste ponto, estamos correndo, mas o cara assustador nos alcança e pergunta se gostaríamos de alguma companhia. Obviamente, dizemos não, e corremos até a loja. Os funcionários estão um pouco confusos sobre o porquê de estarmos dobrados tentando recuperar o fôlego. Dizemos a eles que estávamos sendo seguidas e uma senhora mais velha pega uma vassoura e vai lá fora procurá-lo. Chamo minha mãe para nos buscar e explicar o que aconteceu. E o que ela faz? Ela desce com os cães para nos pegar. Eu, de 15 anos, estava tão furiosa e eu, de 27 anos, ainda estou irritada com isso. Não é uma história muito interessante, mas as várias possibilidades ainda me incomodam toda vez que eu me lembro dela. E se eu estivesse sozinha? E se Claire estivesse sozinha? Especialmente o cara que riu de nós, se ele tivesse tido intenções sinistras, teríamos sido encurralados. Há pouco mais de um ano, minha noiva e eu vendemos nossa casa na cidade, nos mudamos a 1 hora de distância para uma cidade rural. Conseguimos um acordo incrível em nossa casa, o que é raro no mercado atual, e temos aproveitado nossa nova vida tranquila, do lado do mar. Nossa casa fica logo ao lado da rodovia e ocupa cerca de 1 acre de terra. Temos um vizinho de cada lado de nós, mas as propriedades são cercadas por árvores e um rio, por isso é bastante privado. Ninguém está diretamente do nosso lado oposto, e além do nosso quintal está o oceano. Também é importante notar que nosso caminho de entrada tem provavelmente 30 metros de comprimento, portanto, qualquer pessoa que vem até a porta ou é convidada, ou é o correio. Quando nos mudamos pela primeira vez, estávamos recebendo vibrações estranhas do vizinho da direita.
Algumas vezes o vimos nos observando através de sua janela do sótão que olha para baixo, para nosso deck traseiro. Ele também saía dos arbustos e ficava ao lado do portão da nossa cerca que leva ao oceano. No geral, ele parecia estranho, na maioria das vezes inofensivo, mas nós instalamos uma câmera de varanda frontal na porta da frente, apenas por precaução. Minha noiva não gosta de deixar nenhuma luz acesa à noite, de jeito nenhum. Nem mesmo uma luz da varanda da frente. Isso nunca me incomodou. A câmera da varanda que instalamos tem visão noturna e a imagem é bem clara à noite, portanto, se alguém se aproximasse de nossa porta no meio da noite, seríamos capazes de vê-los claramente. A câmera tem um aplicativo que envia notificações aos nossos telefones quando um movimento é detectado. Você também pode ver a câmera ao vivo e falar com as pessoas lá fora. Uma noite, em pleno inverno, decidimos ir para a cama cedo porque não estávamos nos sentindo bem. Fizemos o habitual, apagamos todas as luzes e fomos para a cama com nossos 3 cães. Eram apenas 9 da noite, mas era inverno, então estava escuro como breu lá fora, a única luz vindo de algumas luzes solares que temos em nossos degraus e a luz da rua no final da entrada. Estávamos apenas cochilando quando ouvi um barulho. Pensei que estava ouvindo coisas porque nenhum dos cães reagia. Normalmente um ouvirá um barulho e começará a latir e depois os outros 2 se juntarão a ele. Perguntei à minha noiva se ela ouviu alguma coisa e ela disse que não. Então ouvi novamente e imediatamente soube que alguém estava à nossa porta. Em pânico, disse à minha noiva para abrir o aplicativo da câmera da varanda e verificar a imagem ao vivo enquanto eu acendia a luz. Ela começou me dizendo que se alguém estivesse lá, ela teria recebido uma notificação. Quando ela pegou seu telefone e ligou a tela, lá estava ela. Movimento detectado. Trocamos um olhar confuso e meu coração pulou na minha garganta quando ela abriu a vista ao vivo. Em nossa varanda estava uma jovem mulher sem calças. Ela estava usando um casaco felpudo e tinha seus sapatos calçados de forma que os calcanhares de seus sapatos fossem esmagados sob seus pés, como se ela tivesse saído com pressa de algum lugar. Ela tinha aberto nossa porta de tela e batia repetidamente na porta da frente enquanto olhava para a estrada. Ela então desviou seu olhar em direção aos nossos carros, e depois tentou espreitar através do vitral na porta de nossa entrada. Minha noiva decidiu que esta mulher era vítima de tráfico, tinha escapado de seus sequestradores e precisava de nossa ajuda. Eu não disse uma palavra. Fiquei ali sentado, observando esta mulher batendo na minha porta. Eu não estava tendo a mesma sensação que minha noiva tinha. Isto não me pareceu uma mulher em apuros. Seu comportamento era estranho e parecia sinistro. Minha noiva colocou uma camisola e estava indo para a porta do quarto. Eu perguntei a ela onde diabos ela estava indo e ela respondeu freneticamente. Ela precisa de nossa ajuda. Eu não sei como a convenci a ficar no quarto, mas eu o fiz. Foi estranho chamar a polícia por causa de alguém à sua porta, mas porque ela aparentava não ter calças vestidas, e o meu instinto me mandou eu liguei para a polícia. Depois que desliguei o telefone com a central, verificamos novamente a câmera e ela tinha desaparecido. 20 minutos depois, um policial me ligou. Ela me agradeceu muito por ter ligado e me avisou que haviam encontrado a mulher andando pela estrada. Senti que o ar tinha me deixado quando ela começou a me dizer que a mulher agora estava de calças vestidas, e estava acompanhada por um homem. O oficial explicou ainda que a dupla disse que estava querendo usar um telefone. Expliquei ao policial que temos tudo filmado e que não há nenhum homem na imagem, o que nos levou ambos a concluir que ele provavelmente estava escondido atrás de nossos carros ou nos arbustos ao lado dos degraus. Expliquei também que não deixamos nenhuma luz acesa, então, se alguém estava procurando usar um telefone, por que escolheria a casa que está escura? O oficial concordou que eles provavelmente não estavam com boas intenções e novamente me agradeceu por ter ligado.
Nada parecido aconteceu desde então. Nunca saberei a verdadeira intenção da mulher sem calças e seu parceiro oculto, e meu instinto me diz que isso é uma coisa boa.